Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Se tiver algum visitante entre nós, seja bem-vindo à casa do nosso Deus. É motivo de muita alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para cultuarmos ao nosso Deus, para render graça e louvores a Ele. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Digam amém. Louvores de celebração tremendos, aquecem o nosso coração, aquecem a nossa alma se regozija e encontra alegria em adorar o Senhor, amém? Agora passaremos para a ministração e o ministério da palavra. Temática da Jucade nesse mês de julho, últimos dias. Temática maravilhosa, tremenda. Deus tem falado profundamente através da vida de cada um dos ministros que já passaram aqui durante todo o mês de julho, e creio que nessa noite não será diferente. Creio que Deus falará profundamente aos nossos corações. Para iniciarmos a mensagem, peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda a Timóteo, no seu capítulo 4. Segunda Timóteo, no seu capítulo 4. Nós leremos uma porção pequena do texto, nós lemos os versos de 3 a 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4. A amada Igreja do Senhor encontrou a mensagem? Amém. Vou pedir para o nosso amado pastor Afrânio nos fazer essa leitura e logo em seguida nos dirigir em oração. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Obrigado, Deus vivo, pela tua presença gloriosa entre nós, a nos dirigires, a nos colocares diante de ti, congregados. Já tivemos uma oração de 5 minutos, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e lindos louvores, e agora, Pai, capacita o teu servo, o nosso ministro Lucas André, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, para que recebamos essa palavra, para vivê-la, para praticá-la, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, meu pastor. Muito bem lido pelo nosso amado pastor Afrânio, segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 3 a 4, nos diz: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo, escrevendo a Timóteo, avisa sobre o tempo em que não suportariam mais a sã doutrina. Paulo, escrevendo a Timóteo, avisa sobre um tempo que viria, onde não suportariam mais a doutrina saudável, onde não suportariam mais o ensino correto, onde não suportariam mais a palavra de Deus. Do contrário, Paulo diz que quando viessem esses tempos, ele se refere àqueles que se recusariam a dar ouvidos à palavra, se recusariam a dar ouvidos à verdade. Eles ignorariam a verdade, entregando-se a fábulas e a mentiras. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar essa noite. O subtema da nossa mensagem é o perigo de ignorarmos a verdade, o perigo de ignorarmos a sã doutrina, o perigo de ignorarmos a palavra de Deus. E é muito perigoso nós ignorarmos a verdade. É muito perigoso nós ignorarmos a palavra de Deus. É muito perigoso nós ignorarmos o que as Escrituras nos dizem. É perigoso ignorarmos a verdade também em outros âmbitos na nossa vida. É perigoso ignorarmos a verdade quando nós estamos com algum sobrepeso. Às vezes, quando nós não estamos saudáveis e decidimos ignorar isso, isso pode desencadear uma sucessão de problemas de saúde. É muito perigoso quando nós ignoramos um problema do nosso casamento, seja um trato grosseiro ou um trato que venha a trazer desprezo. Esse trato grosseiro, ao passar do tempo, ao ser ignorado, pode acabar se tornando um problema maior ainda para o nosso casamento.
É muito perigoso quando nós nos recusamos a dar a atenção ao manual de instrução de algum equipamento eletrodoméstico e ligamos um equipamento 110 numa tomada 220. É muito perigoso quando nós ignoramos as verdades bíblicas que Deus ministra às nossas vidas e podemos perder a nossa salvação, e podemos perder a nossa coroa, e podemos perder a vida eterna. É perigosíssimo nós ignorarmos a verdade. É perigosíssimo nós ignorarmos as Escrituras. É perigosíssimo nós ignorarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. E para ilustrarmos o quão perigoso é ignorarmos a verdade, tem um relato histórico de um vulcão que se encontra na Colômbia, o vulcão Nevado del Ruiz. E em 1985, esse vulcão, que até então era inativo, passou a dar indícios de atividade, passou a dar indícios de que poderia entrar em erupção. As águas próximas ao vulcão passaram a ficar quentes, a temperatura das águas próximas a ele passaram a ficar elevadas. O vulcão começou a soltar alguns gases, soltava um gás esporadicamente aqui, um gás esporadicamente ali. A temperatura na base do vulcão começou a ficar cada vez mais quente, cada vez mais quente. E o vulcão começou a reagir com tremores. De vez em quando se sentia um tremor na região. Então, alguns arqueólogos foram até lá, começaram a estudar, falaram, olha, esse vulcão vai entrar em erupção. Olha, esse vulcão está se tornando um perigo para essa cidade circunvizinha. Olha, esse vulcão vai a qualquer momento entrar em erupção. Então, esses arqueólogos foram lá, ativaram o poder público. O poder público emitiu uma nota, falou, evacuem a cidade, saiam da cidade. O vulcão pode entrar em erupção, o vulcão vai entrar em erupção. Ele está dando todos os indícios, ele está dando todos os sinais, ele está dando todos os requisitos para entrar em erupção. E eles receberam ali uma notícia que era verdadeira. Eles receberam ali uma notícia que era verídica. Mas aquela população decidiu ignorar a verdade. Pelo costume e pelo hábito de já morarem ali há muito tempo, eles falaram, não, esse vulcão está aqui há tantos e tantos e tantos e tantos anos, esse vulcão já está assim há tantos e tantos e tantos anos, nunca aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. Nunca aconteceu nada, não é agora que ele vai entrar em erupção. Então, eles decidiram ignorar a verdade. Eles decidiram ignorar a mensagem passadas a eles. E, tragicamente, no dia 13 de novembro de 1985, daquele mesmo ano, em questão de 15 minutos, toda a cidade estava soterrada pela lava do vulcão. Então, em 15 minutos, todas as pessoas que decidiram ignorar a verdade acabaram falecendo, acabaram morrendo. E naquele dia, pessoas morreram por ignorar a verdade. E a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, versículos de 37 a 39, a igreja pode abrir. Mateus 24, de 37 a 39. Evangelho de Mateus 24, de 37 a 39. Pois assim como foi no dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Noé anunciava a verdade. Noé falava, olha, arrependam-se, vem um dilúvio, olha, arrependam-se, vem a justiça do Senhor. E muitos ignoraram, e todos ali ignoraram. Falavam que Noé estava louco, falaram que Noé não falava a verdade, falaram que aquilo jamais iria acontecer. E a palavra de Deus revela, nós acabamos de ler, que eles não se aperceberam, até que veio o dilúvio. Então, eles não se aperceberam até que chegou o dia do dilúvio. E assim como nos dias de Noé, acontece nos dias de hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias, como a temática da Jucade diz. Nós estamos vivendo os últimos dias, como nós temos ministrado durante todo esse mês. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o firme fundamento imutável. A palavra de Deus, o Evangelho, tem sido pregado. A verdade tem sido anunciada. A verdade tem sido ministrada. E muitos têm ignorado a verdade. Muitos têm ignorado, muitos têm
deturpado, muitos têm tentado mudar, muitos têm tentado trocar, muitos têm tentado relativizar o Evangelho, muitos têm tentado mudar a verdade, muitos têm tentado adaptar a verdade para a sua vida, quando esse não é o intuito da palavra, quando esse não é o intuito do Evangelho. Nós não devemos jamais ignorar a palavra, nós não devemos jamais tentar mudar a palavra, nós não devemos jamais tentar adaptar a palavra ao nosso estilo de vida, e sim, adaptar o nosso estilo de vida à palavra de Deus. Nós não devemos ignorar a palavra, nós não devemos ignorar a verdade, do contrário, nós devemos acolher a verdade, nós devemos receber a verdade, nós devemos viver a verdade que é a palavra de Deus. Precisamos seguir a verdade, precisamos seguir a palavra do Evangelho. Necessitamos dessa verdade, necessitamos desse fundamento em nossas vidas. E seguir a verdade, seguir o Evangelho, acolher a verdade e o Evangelho vai muito além de simplesmente ouvir, vai muito além de simplesmente conhecer. Quando nós falamos sobre acolher a verdade, nós precisamos entender que é sim preciso ouvir, é sim preciso conhecer, mas muito além disso, é preciso obedecer. É preciso seguir os mandamentos, é preciso seguir as instruções, é preciso seguir o que a palavra de Deus nos diz. Amém? E a palavra de Deus nos diz em Mateus, no seu capítulo 7. Mateus, no seu capítulo 7, a igreja também pode abrir. Nós leremos uma história muito conhecida por toda a igreja, muito ministrada, uma história que já foi muitas vezes ministrada nesse mesmo altar. Nós leremos Mateus 7, dos versículos de 24 a 27. Peço que o nosso amado ministro Yuri faça essa leitura, por favor, de Mateus 7, versículos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Obrigado, ministro Yuri. Então aqui, Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27, nós vamos chegando próximos ao fim do Sermão do Monte. Se nós retornarmos aos capítulos anteriores, Jesus estava ministrando, Jesus estava pregando ali o Sermão do Monte. E chegando próximo ao fim do Sermão do Monte, nós temos a porção do texto que o nosso amado ministro Yuri acabou de nos ler, dos versículos de 24 a 27. E aqui Jesus nos apresenta dois homens. Aqui Jesus nos apresenta duas casas, duas construções e dois fundamentos. Jesus já havia feito isso outras vezes durante o Sermão do Monte, Jesus já havia feito isso outras vezes durante a mensagem ministrada no sermão, e aqui ele traça um paralelo, aqui ele traça um paralelo entre duas casas, entre dois homens, entre dois fundamentos, e esse paralelo serve para a reflexão das nossas vidas, esse paralelo serve como reflexão para mim, esse paralelo serve como reflexão para você. Será que nós somos iguais ao homem sábio? Ou será que nessa noite nós estamos aqui igual ao homem tolo, igual ao homem insensato? Versículo 24, a palavra de Deus nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica a palavra de Deus é comparado como um homem sábio, como um homem prudente, que construiu a sua casa, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essas duas casas, estavam sobre o mesmo solo. É interessante nós analisarmos a arquitetura e a engenharia que acontecia no passado e acontece até os dias de hoje. O que vai mudar não é o tipo de solo. Quando eu era criança, eu imaginava duas casas, uma na praia e uma no alto de um monte. Uma na praia, na areia, e uma em cima de uma pedra.
Só que não é isso. As duas casas estavam sobre o mesmo solo. As duas casas estavam sobre o mesmo terreno. As duas casas foram construídas em cima do mesmo solo. O que difere uma casa da outra é onde está o fundamento de uma casa e onde está o fundamento da outra casa. A primeira casa, a casa do homem prudente, ela foi fundamentada sobre a rocha. A palavra de Deus nos diz que ela foi fundamentada sobre a rocha. Em Lucas, no seu capítulo 6, nós temos o mesmo relato do Sermão do Monte, dos versículos de 46 a 49, nós temos essa mesma história, essa mesma ministração de Jesus. E em Lucas sendo médico, mais detalhista, ele cita um ponto interessante sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Em Lucas, a palavra de Deus nos fala: abriu profunda vala e lançou o alicerce, o fundamento sobre a rocha. Então, em Lucas, nós temos uma verdade não relatada aqui em Mateus. Lucas fala que o homem que construiu a casa sobre a rocha, ele não simplesmente construiu em cima de um firme fundamento. Não foi que ele colocou a casa dele em cima de uma rocha, mas ele cavou e cavou uma profunda vala. Ele escavou e escavou até que ele encontrasse a rocha. E quando ele encontrou a rocha, ele lançou ali um firme fundamento sobre a rocha. Ele lançou ali um firme fundamento sobre a verdade inabalável. Ele lançou ali um firme fundamento e essa rocha representa Jesus Cristo. Então ali, esse construtor se fundamentou, se firmou sobre a rocha inabalável, se fundamentou, se firmou sobre Jesus Cristo. A construção, a casa dele estava fundamentada na rocha. A construção, a casa dele, a vida dele estava construída e fundamentada em cima e sobre uma rocha. E está fundamentado na rocha, está fundamentado em Cristo Jesus, está fundamentado no Evangelho, exige de nós esforço, exige de nós a prática do Evangelho, exige de nós santificação, vai exigir de cada um de nós a morte do nosso próprio eu, a morte da nossa própria carne, a morte das nossas próprias vontades e da nossa própria cobiça. Precisamos abrir mão de nós mesmos e nos apegarmos ao firme fundamento que é a palavra de Deus. Devemos ter uma vida de obediência perante a palavra de Deus, devemos ter uma vida de santidade e andarmos em conformidade com os ensinamentos de Cristo Jesus. Em Mateus, no seu capítulo 16, versículo 24, a palavra de Deus nos diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos tomar a nossa cruz, precisamos matar a nossa carne e precisamos seguir o Mestre. Precisamos seguir Jesus Cristo. Se nós formos pegar o contexto desse texto, em Mateus 16, Jesus ainda não havia sido crucificado, Jesus ainda não havia passado pela crucificação. Quando nós lemos esse texto hoje em dia, podemos pensar, é porque Jesus tinha morrido, então ele falou, pega a sua cruz e siga-me. Só que Jesus, nesse contexto, ele não tinha ido ainda para a cruz, Jesus ainda não tinha morrido. Então, quando Jesus fala, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me nessa sequência, Jesus está falando sobre negar o seu eu, sobre negar a sua vontade, sobre pregar a cruz e matar o seu próprio eu, matar a sua própria vontade. A cruz era um dos castigos mais severos passados pelos romanos, era uma das mortes mais severas passadas pelos romanos, era uma das penas de morte mais severas que os romanos tinham. Os romanos tinham muitas penas, os romanos tinham muitos tipos de penalizar aqueles que eram presos, aqueles que cometiam faltas ou crimes perante eles. Alguns desses crimes eram como ser queimado em óleo quente, como ser queimado vivo. Só que alguns dessas penalidades, quando você era queimado, você podia sair dali por um milagre vivo. Quando você era fervido em óleo quente, você podia sair dali por um milagre vivo. Mas quando a pessoa era submetida à crucificação, era certeza que ela iria morrer. Era certeza que ela iria falecer. Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é um decreto de morte para a nossa carne, é um decreto de morte para a nossa própria vontade, é um decreto de morte para toda a carnalidade que existe em nosso ser, para que com isso o Espírito Santo possa ser vivo e eficaz em nós, para que com isso o Espírito Santo de Deus possa realizar a sua obra na vida de cada um de nós. Então nós precisamos verdadeiramente
andar em santidade. Nós precisamos verdadeiramente, todos os dias, matar o nosso eu, matar a nossa carne, matar a nossa própria cobiça, matar os nossos desejos pecaminosos, para que o Espírito Santo de Deus seja vivo em nós. Nós precisamos diariamente escavar, procurar a Deus, procurar a sua sã doutrina, procurar mais do Espírito, procurar mais da sua vontade, até que nós o encontraremos. E quando nós chegamos nesse momento, é o momento de nós nos fundamentarmos nele, é o momento de nós nos apoiarmos nele, é o momento de nós colocarmos todo o nosso fundamento na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Amém? Versículo 25, a palavra de Deus nos diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Aqueles que se esforçam, aqueles que andam em santidade, aqueles que optam por ouvir a verdade, aqueles que escolheram obedecer a palavra de Deus, estão fundamentados e firmados na rocha. E por conta disso, não serão abalados. Deus tem abrigo, Deus tem refrigério, Deus tem proteção para aqueles que estão fundamentados nele. Quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus, quando a verdade está fundamentada em nossos corações, quando nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, que é a rocha, nós somos verdadeiramente salvos, nós somos verdadeiramente guardados por Ele, nós somos verdadeiramente protegidos por Ele. Existe uma recompensa reservada para mim, para você, existe uma recompensa reservada para aqueles que se apegam a esse firme fundamento. Quando o nosso fundamento é Cristo Jesus, nós somos inabaláveis, não pela força do nosso braço, mas porque nós estamos fundamentados nele, e ele é inabalável. Quando nós entendemos onde nós estamos construindo a nossa vida, quando nós entendemos a verdade que nós estamos construindo o nosso fundamento, nós nos tornamos inabaláveis. Podem vir a chuva, pode vir o vento, podem vir as águas, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós não estamos fundamentados no nada, nós estamos fundamentados na palavra e no Evangelho. Nós estamos fundamentados naquele que não muda, nós estamos fundamentados naquele que é imutável, nós estamos fundamentados naquele que já venceu, nós estamos fundamentados naquele que sim, veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou e muito em breve voltará. Quando nós entendemos essa verdade, quando nós nos apegamos a essa verdade, não existe nada nem ninguém que possa nos abalar, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Amém? Versículo 26, a palavra de Deus continua e diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Aqui a palavra de Deus nos mostra o paralelo contrário à sabedoria, o paralelo contrário ao homem sábio, o paralelo contrário ao homem prudente. A palavra de Deus nos mostra o homem tolo. A palavra de Deus nos mostra o homem insensato, que é aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Esse será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Mas como já foi dito anteriormente, aparentemente as duas casas eram iguais. Aparentemente, ao olho nu, as duas casas estavam construídas e realmente estavam sobre o mesmo terreno. Quem visse de fora, quem visse ou passasse na frente dessas duas casas, poderia falar: nossa, duas casas iguais, nossa, duas casas muito parecidas, nossa, duas casas construídas sobre o mesmo terreno. Ao olho nu, quem passasse na frente poderia falar: nossa, duas casas idênticas, porque na aparência elas eram idênticas. Na aparência, elas eram muito parecidas. Na aparência, elas estavam construídas sobre o mesmo terreno. O que mudava de uma casa para outra era o que não poderia se ver, que eram os seus fundamentos. Enquanto a primeira estava fundamentada na rocha, a segunda estava fundamentada na areia. E o questionamento que nós fazemos para nossas vidas é: será que nós não estamos vivendo uma vida de aparências?
Será que nós não estamos vivendo uma vida aparente? Porque a aparência pode enganar a muitos, mas jamais enganará, a Deus. A aparência pode enganar o seu irmão, pode enganar o seu líder, pode enganar o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, até mesmo os seus filhos. A aparência pode enganar todos ao seu redor, mas a aparência jamais vai enganar a Deus. Hoje em dia, muitos vivem, infelizmente, uma santidade aparente, uma santidade exterior, uma santidade que apenas exalta e revela o que está do lado de fora, uma santidade que é apenas externa, uma santidade que é apenas de aparências, lindos e belos por fora, mas com muita sujeira e podridão pelo lado de dentro. É o que no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 23, versículo 24, Jesus nos adverte. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Deus nos livre de um dia ouvirmos algo assim. Ai de vós, eu vou colocar o meu próprio nome para não ofender a nenhum dos irmãos. Já pensou em algum momento ouvirmos da parte de Deus? Ai de vós, Lucas, hipócrita, pois é semelhante a um sepulcro caiado, que realmente parece formoso por fora, mas no seu interior há ossos mortos e toda a imundície. Não adianta nós vivermos uma vida aparente. Não adianta nós parecermos crentes. Não adianta nós nos vestirmos como crente. Não adianta nós colocarmos uma camisa de botão aos domingos, um sapato social, um vestido longo. Não adianta colocarmos a Bíblia embaixo do braço ou postarmos um versículo toda manhã na nossa rede social. Não adianta nós falarmos como crente, declararmos a paz do Senhor. Não adianta nós mandarmos mensagens bíblicas que carreguem a bênção. Não adianta nós apenas nos vestirmos ou falarmos como crente, se a transformação não for real, se a mudança não for interior. Essa mudança em nossas vidas, essa transformação em nossas vidas precisa ser de dentro para fora. Precisa ser uma mudança que acontece no nosso interior e a partir do nosso interior ela é externalizada. Essa mudança precisa vir do nosso coração e a partir do nosso coração vir para fora. Essa mudança precisa ser de dentro para fora. Essa mudança precisa ser do interior para o exterior. Mas a verdade é que muitos hoje em dia só têm se preocupado com o exterior, só tem se preocupado com aquilo que os olhos humanos conseguem ver, só tem se preocupado com aquilo que os olhos humanos conseguem enxergar, mas a palavra de Deus nos diz que Deus prescruta os corações, Deus prescruta a mente e o coração, então nós precisamos verdadeiramente nos transformar de dentro para fora, nós precisamos transformar o nosso coração, nós precisamos estar fundamentados na rocha que é Cristo Jesus, e a partir desse firme fundamento, mudar o nosso exterior. Não adianta você tentar enganar o seu líder, não adianta você tentar enganar a sua família, não adianta você tentar enganar o seu irmão, porque essa mentira e esse engano vai passar. Nós precisamos verdadeiramente fundamentar a nossa vida no Evangelho, fundamentar a nossa vida em Cristo Jesus, e a partir desse fundamento, mudar a nossa vida, e a partir desse fundamento, mudar todo o nosso interior. A vida aparente se fundamenta apenas em ouvir e conhecer. A vida aparente, ela vai se fundamentar em duas coisas, em ouvir e em conhecer. Porque para você ter uma aparência de crente, ou para que você consiga enganar alguém, você precisa realmente ouvir e conhecer. A palavra de Deus nos fala que o homem tolo é aquele que ouve e não pratica. Então, o homem tolo não é alguém que nunca ouviu falar de Deus. O homem tolo não é alguém que nunca ouviu falar da palavra de Deus. O homem tolo não é alguém que nunca sequer ouviu falar das Escrituras. O homem tolo é alguém que ouviu e não praticou. É alguém que conheceu e não obedeceu. Quando nós lemos a mensagem, nós podemos falar, o homem tolo é o ímpio que está lá fora. O homem tolo é o ímpio que está da porta para fora. Mas a verdade é que se nós não nos examinarmos, nós podemos estar como um homem tolo, sentados aqui, de domingo a domingo, ouvindo e conhecendo,
ouvindo e conhecendo, e não praticando. Não adianta nada nós estarmos aqui de domingo a domingo, apenas ouvindo. Não adianta nada nós estarmos aqui de domingo a domingo, apenas conhecendo. É importante ouvirmos? É. É importante conhecermos? Com certeza. Mas o que muda nossas vidas é a prática do Evangelho. A diferença entre o tolo e o sábio não é o ouvir, porque o tolo ouviu, mas não praticou. O sábio ouviu e decidiu praticar. Então a diferença não está no ouvir, a diferença não está no conhecer, mas a diferença está em praticar a verdade que é ministrada através da palavra de Deus. A verdade não está fundamentada apenas no ouvir, fundamentada apenas no conhecer, mas sim no praticar. Nós precisamos, com certeza, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, sim, conhecer as Escrituras, mas nós devemos, principalmente, praticar o que ouvimos e viver aquilo que nós conhecemos. Amém? Versículo 27, a palavra de Deus nos diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nós vivemos uma vida de aparência, quando nós vivemos uma vida de mentira, quando nós vivemos uma vida de engano, nós podemos por muito tempo enganar, nós podemos por muito tempo mentir, nós podemos por muito tempo conseguir ludibriar aqueles que estão ao nosso redor, até que virá a chuva, até que virão os ventos, até que virá a água, e grande será a ruína daqueles que estiverem vivendo dessa forma e dessa maneira. Tiago nos diz, no seu capítulo 1, versículos 23 a 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, pois contempla a si mesmo, retira-se e logo se esquece de como era a sua aparência. Então, quando nós estamos simplesmente ouvindo, quando nós estamos simplesmente conhecendo, quando nós estamos simplesmente ouvindo, conhecendo, ouvindo, conhecendo, ouvindo e conhecendo, e não estamos praticando a palavra de Deus, nós estamos enganando a nós mesmos, nós estamos nos enganando, nós estamos enganando a nós, nós estamos praticando uma mentira que nada mais é do que um auto-engano. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa vida de aparência. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa vida de mentiras. E ainda mais quando o assunto é quem nasceu ou quem nasce em um berço evangélico. Quantos aqui nasceram em um berço evangélico? Só eu? Meu Deus. Amém. Muitos nasceram em um lar, um berço evangélico. Quando nós nascermos em um berço evangélico, quando nós nascemos em um lar evangélico, nós nascemos em uma família que já tem os preceitos de Deus, que já tem os preceitos do Senhor. E nós nascemos e começamos a ouvir a palavra de Deus. E nós nascemos e começamos a conhecer a palavra de Deus. Nós vamos para as escolas dominical, nós vamos para o devocional, nós vamos para o discipulado, nós vamos para o culto, nós aprendemos da parte de Deus, nós somos instruídos em casa pelos nossos pais, e ali nós vamos ouvindo e conhecendo, ouvindo e conhecendo. E nós nascemos e nós crescemos, nós nos formamos na escola, nos formamos na faculdade, começamos a trabalhar, nos casamos, temos filhos, e tudo isso ouvindo e conhecendo, ouvindo e conhecendo, ouvindo e conhecendo. E nós podemos até morrer e ser velados na igreja, ouvindo e conhecendo, ouvindo e conhecendo. Porém, se nós passarmos apenas a vida ouvindo e conhecendo, sem termos a transformação de Cristo em nossas vidas, de nada valerá. Nós seremos como um homem tolo, nós seremos como um homem insensato, pois não é apenas ouvir e conhecer. É sim ouvir, é sim conhecer, mas principalmente praticar. Porque a prática do Evangelho, a prática da verdade, a prática da palavra de Deus é o que nos traz transformação. Ouvir não é apenas o suficiente. Nós podemos estar aqui ouvindo, nós podemos ir para a nossa casa, colocar uma pregação e ouvir. Nós podemos sair daqui e ouvir um podcast com algum pastor e ouvir. Nós podemos ouvir 24 horas das nossas vidas, mas se isso não for o que trará transformação para as nossas vidas, de nada valerá. Nós devemos sim, cada vez mais, buscar ouvir, mas muito além do ouvir, nós precisamos colocar a mão em nosso coração, colocar a mão em nossa mente e nos posicionarmos como os praticantes do Evangelho.
não basta apenas ouvir, é preciso ouvir e praticar. E também não basta apenas conhecer. Conhecer não é o suficiente. Quando o assunto é conhecimento bíblico, nós poderíamos aqui fazer 1001 perguntas para qualquer inteligência artificial. Poderíamos fazer 1001 perguntas para o ChatGPT e o Gemini, ou qualquer outra inteligência artificial do mercado. Perguntar, quantos capítulos existem na Bíblia? Ela iria falar. Quantas vezes a palavra amor é citada na Bíblia? Ela iria falar. Me fale qual é a referência desse texto? Ela iria falar. Me fale quantas vezes Jesus bebeu água relatada na Bíblia? Ela iria falar. Me fale quantos filhos Davi teve? Ela iria falar. Quando o assunto é conhecimento, qualquer inteligência artificial consegue ter. Talvez até melhor do que a minha, do que a sua, porque a nossa memória ela é limitada e a dela é ilimitada. Então, quando o assunto é conhecimento, se conhecer fosse o suficiente, o ChatGPT seria um baita adorador, o ChatGPT seria um baita servo de Deus. Quando o assunto é conhecer, nós poderíamos colocar então aqui Satanás, porque Satanás conhece a palavra de Deus, não à toa ele tentou usar da própria palavra contra Jesus na tentação do deserto. Então não basta apenas conhecer, porque conhecer a palavra não transforma Satanás e muito menos o ChatGPT em adoradores, em servos de Deus. O que revela um coração adorador, o que revela um coração disposto a servir a Deus, o que revela um coração disposto a adorar ao Senhor, é um coração disposto a obedecer. Não adianta apenas conhecermos e cada vez mais nos entupirmos de conhecimento, se esse conhecimento não se tornar algo prático para as nossas vidas. Devemos sim conhecer? Sim. Devemos conhecer a palavra de Deus? É claro. Mas esse conhecimento tem que se transformar em algo prático, em algo vivo, em algo eficaz, em algo transformador para as nossas vidas. Precisamos cada vez mais ouvir, precisamos cada vez mais conhecer, mas precisamos transformar isso em prática, em obediência, em rendição. Precisamos transformar isso em transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Senão, o tempo vai passar. E nós vamos ficar nos enganando, até que virá o grande dia do Senhor. E quando virá o grande dia do Senhor, podemos infelizmente descobrir que nós estávamos fundamentados na areia, que a nossa casa estava fundamentada sobre a areia, que o nosso fundamento era uma mentira, que a nossa vida era uma mentira, que tudo aquilo que nós achávamos que estávamos aparentemente construindo não passavam de falácias, fábulas e enganos. Mas, para a graça do Senhor Jesus, existe misericórdia sobre cada um de nós aqui essa noite. E se essa noite nós estamos vivendo uma vida aparente, e se essa noite nós estamos vivendo uma vida de fábulas, uma vida de mentiras, uma vida de enganos, há misericórdia do Senhor para transformar as nossas vidas, a misericórdia do Senhor para transformar a nossa história. Eu chamo o Ministério de Louvor, peço que a Igreja do Senhor fique de pé para encerrarmos essa mensagem. E a verdade é que os últimos dias são dias difíceis. A própria palavra de Deus nos adverte disso, que os últimos dias seriam dias difíceis, que os últimos dias seriam dias onde nós enfrentaríamos dificuldades, onde nós enfrentaríamos alguns problemas, onde nós enfrentaríamos alguns percalços, e tudo isso é verdade, tudo isso é relatado nas Escrituras, mas a palavra também nos revela que nos últimos dias Deus iria se derramar sobre cada um de nós, e é essa misericórdia que eu me referia enquanto estava ministrando. Se nós estamos aqui essa noite vivendo uma vida aparente, se nós estamos aqui essa noite vivendo uma vida de engano, se nós estamos aqui essa noite vivendo uma vida que ignorava a verdade, que ignorava a palavra de Deus, Deus tem misericórdia para cada um de nós. O firme fundamento, a rocha inabalável está em nosso meio, está aqui neste lugar e está disposto para cada um de nós. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, basta nós cada vez mais nos aproximarmos dele e nós viveremos o que está escrito em Atos, no seu capítulo 2, versículos de 16 a 18. A palavra de Deus nos diz: mas está acontecendo,
e o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então nessa noite, nós estamos enfrentando os últimos dias, nós estamos enfrentando sim, momentos difíceis, mas nós temos uma promessa sobre nós, nós temos uma promessa sobre as nossas vidas, nós temos uma promessa que Deus instituiu para mim e para você, que é o derramar do Espírito Santo, que é o derramar do Senhor sobre toda a carne. Se nós estamos vivendo uma vida de engano, se nós estamos vivendo uma vida de mentira, se nós estamos vivendo uma vida que ignorava a verdade, este é o momento de nós abraçarmos a verdade, de nós acolhermos a verdade, de nós aceitarmos a verdade. Se nós estávamos vivendo uma vida e construindo a nossa vida longe do fundamento e da rocha inabalável que é Cristo Jesus, nessa noite o Senhor está aqui disposto a se apresentar a cada um de nós. Nós só precisamos adorá-lo, nós só precisamos buscá-lo, nós só precisamos obedecê-lo. Se nessa noite você entrou aqui com uma vida de engano, com uma vida de mentira, eu convido a você a verdadeiramente, em meus louvores, se entregar a Cristo Jesus, se entregar àquele que é a rocha, aquele que é o firme fundamento, aquele que é imutável, aquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso Salvador. Chega de enganos, chega de mentiras, chega de ignorarmos a verdade. É o momento de nós abraçarmos a palavra de Deus, de nós acolhermos cada vez mais essa verdade em nossos corações e nos apegarmos a Cristo Jesus. Amém? Essa foi a palavra de Deus para as nossas vidas.